A Cor que Caiu do Espaço, Capítulo 1. A oeste de Arkham, as colinas se erguem selvagens, e existem vales de raízes profundas que nenhum machado jamais cortou. Existem desfiladeiros sombrios e estreitos onde as árvores se inclinam de maneira fantástica, e onde pequenos riachos correm sem jamais ter refletido a luz do sol. Nas encostas mais suaves, existem antigas fazendas de pedra com cabanas atarracadas e cobertas de musgo que por toda a eternidade ponderam os segredos da Nova Inglaterra, abrigadas pelas saliências rochosas. Mas, hoje, estão todas vazias, com as chaminés em ruínas e as laterais cedendo sob o peso das baixas mansardas. Os antigos habitantes foram embora, e os estrangeiros não gostam de morar por lá. Os franco-canadenses tentaram, os italianos tentaram, e os poloneses vieram e foram embora. Não devido a coisas que possam ser vistas, ouvidas ou tocadas, mas devido a coisas imaginadas. O lugar não faz bem para a imaginação, e não traz sonhos tranquilos à noite. Deve ser isso o que mantém os estrangeiros afastados, pois o velho Amy Pierce nunca lhes contou nada sobre as lembranças que tem daqueles dias estranhos. Amy, que nos últimos anos não anda bem da cabeça, é o único que restou, ou ao menos o único que ainda se atreve a falar hoje em dia, pois mora em uma casa próxima aos campos abertos e às estradas movimentadas no entorno de Arkham. Antes, havia uma estrada que atravessava as colinas e os vales e que cortava o terreno onde hoje ficou descampado o maldito. Mas as pessoas deixaram de usá-la e uma nova estrada curva foi construída mais ao sul. Ainda se encontram resquícios do antigo caminho em meio às ervas daninhas da natureza selvagem que retorna. E alguns desses resquícios, sem dúvida, persistirão, mesmo quando os vales forem inundados pela nova represa. Os bosques escuros serão cortados e o descampado maldito ficará adormecido sob águas plácidas cuja superfície há de refletir o céu e ondular ao sol. Assim, os segredos daqueles dias estranhos serão um só, com os segredos das profundezas. Um só com a sabedoria oculta do velho oceano e com todos os mistérios da terra primitiva. Quando visitei as colinas e os vales para medir o terreno da nova represa, disseram-me que o lugar era amaldiçoado. Escutei o comentário em Arkham, e como essa é uma cidade muito antiga e repleta de histórias sobre bruxaria, achei que a maldição devia ser algo que as avós vinham sussurrando para as crianças há séculos. O nome Descampado Maldito pareceu-me muito estranho e teatral, e me perguntei como teria entrado para o folclore dos puritanos. Mais tarde, porém, eu vi o emaranhado de vales e encostas a oeste e abandonei quaisquer perguntas que não versassem sobre a aura de mistério ancestral que pairava sobre o lugar. Era manhã, mas nos vales sempre havia sombras à espreita. As árvores cresciam muito próximas umas das outras, e os troncos eram grandes demais em relação às espécies típicas da Nova Inglaterra. Havia um silêncio profundo demais nas veredas entre as árvores, e o chão era macio demais por conta do musgo úmido e da camada formada por incontáveis anos de putrescência. Nos espaços abertos, e em especial ao longo da antiga estrada, pequenas fazendas empoleiravam-se nas encostas. Às vezes, com todas as construções ainda de pé, às vezes com apenas uma ou duas remanescentes, e às vezes com apenas uma chaminé solitária ou um pequeno porão meio soterrado. As ervas daninhas e os espinheiros reinavam, e coisas furtivas e selvagens farfalhavam em meio à vegetação rasteira. Uma névoa de inquietude e opressão pairava sobre tudo, um toque irreal e grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva ou de chiaro escuro não estivesse correto. Não me admirei ao saber que os estrangeiros não haviam ficado por lá,
pois aquela não era uma região propícia ao sono. O cenário lembrava uma paisagem de Salvatore Rosa, uma xilogravura proibida em uma história de terror. Mas nada era tão assustador quanto o descampado maldito. Eu o reconheci assim que o enxerguei no fundo de um vale espaçoso, pois nenhum outro nome serviria para a coisa, e nenhuma outra coisa serviria para o nome. Era como se o poeta houvesse cunhado a expressão ao ver aquela região em particular. Logo que a avistei, pensei que devia ser o resultado de um incêndio, mas porque nada mais havia crescido naqueles 5 acres de desolação cinzenta que se estendiam sob o céu como uma grande mancha corroída por ácido em meio aos campos e bosques. O descampado maldito ficava quase todo ao norte da antiga estrada, mas alcançava uma pequena área no outro lado. Senti relutância ao me aproximar, e mesmo assim só consegui porque o dever me chamava mais além. Não havia vegetação de nenhum tipo em toda aquela extensão de terra, apenas um fino pó cinzento que nenhum vento parecia espalhar. As árvores próximas eram doentes e retorcidas, e muitos troncos mortos apodreciam ao redor. Enquanto caminhava às pressas, percebia as pedras e os tijolos desabados de uma velha chaminé e de um porão à minha direita, bem como a bocarra escancarada de um poço abandonado, cujas emanações pútridas criavam reflexos singulares quando iluminadas pelos raios de sol. Até mesmo a caminhada pelo longo e escuro bosque mais além pareceu bem-vinda em comparação. E assim compreendi os sussurros temerosos dos habitantes de Arkham. Não havia casas nem ruínas próximas. Mesmo em tempos antigos, o local parecia ter sido remoto e solitário. Durante o crepúsculo, com medo de atravessar mais uma vez aquele lugar azíago, retornei à cidade pela estrada curva ao sul. Senti o desejo vago de que nuvens encobrissem o céu, pois uma estranha inquietude, motivada pela vastidão celeste, se havia instilado em minha alma. À noite, fiz pergunta aos moradores mais velhos de Arkham sobre o descampado maldito e sobre aqueles dias estranhos, uma expressão que muitos balbuciavam de maneira evasiva. No entanto, não obtive nenhuma resposta satisfatória. Descobri apenas que o mistério era bem mais recente do que eu havia pensado. Não era, de maneira alguma, o tema de antigas lendas, mas algo ocorrido ainda durante a vida dos meus interlocutores. Tudo aconteceu por volta de 1880, quando uma família inteira desapareceu ou foi morta. Os meus interlocutores evitavam fornecer detalhes, e como todos me disseram para não prestar atenção aos relatos fantásticos do velho Amy Pierce, fui procurá-lo na manhã seguinte, pois eu sabia que morava sozinho na antiga cabana decrépita onde as estranhas árvores começaram a crescer. O lugar era de uma antiguidade pavorosa e exudava o leve odor miasmático que se entranha nas casas demasiado antigas. Somente após muitas batidas insistentes consegui acordar o velho, e quando se aproximou da porta, com passos tímidos e cambaleantes, notei que estava feliz ao me ver. Não pareceu tão debilitado quanto eu imaginava, mas os olhos pareciam caídos, e as roupas poídas, somadas à barba branca, conferiam-lhe um aspecto de desleixo e desamparo. Sem saber qual seria a melhor forma de levá-lo a contar as histórias, fingi que tinha ido tratar de negócios. Falei sobre meu trabalho como agrimensor e fiz perguntas genéricas sobre o distrito. Amy Pierce era muito mais inteligente e educado do que me haviam levado a imaginar, e sabia tanto do assunto quanto qualquer outra pessoa com quem eu houvesse conversado em Arkham. O homem não era como outros rústicos que eu havia encontrado nos locais que seriam inundados pela represa. Não protestou contra os quilômetros de antigos bosques e fazendas que desapareceriam sob as águas, embora a situação talvez fosse outra
se a casa onde morava não estivesse fora dos limites do futuro lago. Tudo o que demonstrou foi alívio. Alívio em relação ao destino dos antigos vales escuros por onde havia errado ao longo de uma vida inteira. Seria melhor que ficassem sob as águas, desde aqueles dias estranhos. E uma vez feita essa declaração, a voz rouquenha do homem diminuiu de volume enquanto o corpo inclinou-se para a frente, e o indicador direito começou a apontar com gestos trêmulos e impressionantes. Foi então que ouvi a história, e enquanto aquela voz divagante rouquejava e sussurrava, eu estremecia e tornava a estremecer, apesar do verão. Muitas vezes tive de interromper as divagações e esclarecer detalhes científicos que o homem conhecia apenas à força de repetir comentários dos pesquisadores e completar lacunas quando a lógica ou a continuidade se perdiam. Quando terminou, entendi por que estava com a sanidade um pouco abalada, e também porque os habitantes de Arkham não gostavam de falar sobre o descampado maldito. Corri de volta para o hotel antes do pôr do sol, temeroso de que as estrelas surgissem enquanto eu estivesse ao relento. E no dia seguinte retornei a Boston para pedir demissão. Nada me levaria a adentrar mais uma vez aquele caos difuso de antigas florestas e encostas, nem a defrontar mais uma vez o cinzento descampado maldito, onde o poço negro escancarava a bocarra ao lado das pedras e tijolos desabados. Logo, a represa será construída, e assim, todos esses segredos ancestrais estarão guardados para sempre sob as profundezas das águas. Mas nem assim eu voltaria para aquele lugar à noite, pelo menos não em uma noite com estrelas sinistras a cintilar no céu. E nada me levaria a beber a água da represa de Arkham. Segundo o velho Amy, tudo começou com um meteorito. Antes, as últimas lendas fantasiosas remontavam à época da perseguição às bruxas, e mesmo então, os bosques ocidentais não eram temidos como a pequena ilha no Miskatonic, onde o demônio aparecia ao lado de um estranho altar de pedra mais antigo do que os índios. Os bosques não eram assombrados, e o crepúsculo fantástico, em meio às árvores, jamais despertou temor antes daqueles dias estranhos. Mas, então, vieram a nuvem branca ao meio-dia, a sequência de explosões no ar e o pilar de fumaça em um vale longínquo no bosque. À noite, todos em Arkham tinham ouvido falar a respeito da enorme rocha que caiu do céu e encravou-se ao lado do poço na propriedade de Nahum Gardner. Essa era a casa que havia no lugar mais tarde ocupado pelo descampado maldito. A bela Casa Branca de Nahum Gardner, cercada por jardins e pomares cheios de viço. Nahum decidiu ir até a cidade falar às pessoas sobre a pedra, e no caminho parou na casa de Amy Pierce. Na época, Amy tinha 40 anos, e toda sorte de coisas singulares causava-lhe forte impressão. Amy e a esposa acompanharam os 3 professores da Universidade do Miskatonic, que na manhã seguinte saíram às pressas para ver aquele estranho visitante do espaço sideral desconhecido, e perguntaram-se por que Nahum o havia descrito como enorme no dia anterior. Enquanto apontava para o volumoso Monte Marrom, acima da terra revolvida e da grama chamuscada, próxima à arcaica cegonha do poço, Nahum disse que havia encolhido, mas os sábios responderam que pedras não encolhem. O objeto permanecia quente, e Nahum afirmou que havia cintilado à noite. Os professores experimentaram golpeá-lo com um martelo de geólogo e descobriram que era macio. Na verdade, era macio quase a ponto de ser maleável, e os 3 mais rasparam do que lascaram para colher uma amostra e fazer testes no laboratório. A amostra foi levada em um velho balde tomado de empréstimo à cozinha de Nahum, pois mesmo o fragmento menor recusava-se a esfriar. Na viagem de volta, os homens pararam para descansar na casa de Amy,
e ficaram pensativos quando a Sra. Pierce comentou que o fragmento estava encolhendo e queimando o fundo do balde. Verdade que não era um pedaço muito grande, mas talvez houvesse encolhido uma amostra menor do que imaginavam. No dia seguinte, tudo se passou em junho de 1882. Os professores mais uma vez se puseram a caminho, tomados por uma grande empolgação. Ao passar pela casa de Amy, falaram-lhe sobre as estranhas coisas que o espécime havia feito e sobre como havia desbotado quando puseram em um becker. O becker também foi danificado, e os sábios mencionaram a afinidade da estranha pedra com a sílica. O espécime havia apresentado características inimagináveis no laboratório. Não fez coisa alguma e não liberou nenhum tipo de gás ocluso ao ser aquecido. Não reagiu com a pérola de bórax e não se volatilizou a temperatura alguma, sequer na chama de um maçarico de oxi-hidrogênio. Mostrou-se bastante maleável na bigorna e no escuro apresentava uma notável luminosidade. Sempre se recusando a arrefecer, o espécime despertou o entusiasmo de toda a universidade, e quando revelou faixas brilhantes, diferentes de quaisquer matizes conhecidos ao ser aquecido no espectroscópio, houve muitas conversas exaltadas sobre a descoberta de novos elementos, propriedades ópticas bizarras e outras coisas que, em geral, dizem os homens de ciência perplexos quando encontram o desconhecido. Por mais quente que estivesse, o espécime foi testado em um cadinho com todos os reagentes apropriados. Não reagiu com água. Também pouco reagiu com ácido clorídrico. O ácido nítrico e a água régia não faziam mais do que produzir sibilos e pequenos estouros contra aquela invencibilidade tórrida. Amy teve dificuldade para recordar essas coisas, mas reconheceu alguns dos solventes quando recitei os nomes na ordem tradicional de aplicação. Tentaram a amônia e a soda cáustica, o álcool e o éter, o nauseante de sulfeto de carbono e uma dúzia de outros. Mas, embora o peso do espécime diminuísse sem parar à medida que o tempo passava e o fragmento parecia esfriar aos poucos, os solventes não sofriam nenhuma alteração capaz de indicar que houvessem atacado a substância. Mesmo assim, não havia dúvidas de que era um metal. Para começar, era magnético, e a imersão nos solventes ácidos deu a impressão de revelar discretos traços das figuras de Widmanstätten encontradas em ferro meteórico. Quando o esfriamento alcançou um nível considerável, os testes passaram a ser conduzidos em recipientes de vidro, e as lascas do fragmento original foram deixadas em um becker durante o trabalho. Na manhã seguinte, as lascas e o becker haviam desaparecido sem deixar nenhum rastro, e apenas a madeira chamuscada indicava o lugar que haviam ocupado na estante. Tudo foi relatado pelos professores ainda na porta da casa, e mais uma vez Amy seguiu-os para ver o rochoso mensageiro das estrelas, embora dessa vez a esposa não os tenha acompanhado. Sem dúvida, havia encolhido, e nem os sóbrios professores puderam duvidar do que viram. A terra marrom havia cedido por todos os lados, e se no dia anterior o meteorito ultrapassava os 2 metros, naquele instante mal chegava a 1,5. Ainda estava quente, e os sábios estudavam-lhe a superfície, tomados pela curiosidade, enquanto recolhiam uma amostra maior com o martelo e o cinzel. Cavaram um pouco mais fundo nessa segunda vez e, ao arrancar a crosta daquela massa reduzida, perceberam que o núcleo da coisa não era muito homogêneo. Encontraram o que parecia ser a lateral de um glóbulo colorido incrustado na substância. A cor, que lembrava algumas das faixas no singular espectro do meteoro, era quase impossível de descrever, e foi apenas por analogia que puderam designá-la como tal. A textura era brilhosa, e leves batidas deram sinais do que parecia ser uma textura quebradiça e um interior oco.
Um dos professores deu uma pancada firme com um martelo e o glóbulo rompeu-se com um pequeno estouro nervoso. Nada saiu lá de dentro, e todos os vestígios da coisa sumiram com a perfuração. Restou apenas um vazio esférico de aproximadamente 8 centímetros, e todos julgaram provável que outros fossem aparecer à medida que a substância externa se deteriorasse. Quaisquer conjecturas seriam em vão, e assim, após uma tentativa fútil de encontrar mais glóbulos por meio de perfurações, os pesquisadores foram embora com um novo espécime, que, no entanto, mostrou-se tão impressionante quanto o predecessor no laboratório. Além de ser quase plástico, emitir calor, magnetismo e uma pequena luminosidade, baixar a temperatura em contato com ácidos corrosivos, apresentar um espectro desconhecido, deteriorar-se na presença do ar e atacar compostos de sílica com resultados mutuamente destrutivos, o espécime não apresentava nenhuma característica que permitisse uma identificação. E ao final dos testes, os cientistas foram obrigados a reconhecer que não sabiam como classificá-lo. Não era nada que se pudesse encontrar na Terra, mas um fragmento do vasto espaço sideral, e, portanto, dotado de propriedades desconhecidas e sujeito a leis desconhecidas.